sociedade se move a relação educação e a estrutura da sociedade. Se a gente for aos clássicos da sociologia da educação, pegando fundamentalmente Durkheim, que é o cara que faz um livro sobre sociologia da educação, é considerado o pai, né? E vamos ao próprio Marx. A escola é disputada como uma instituição da sociedade em que, com sinais antagônicos, né, de Durkheim e Marx, as crianças e os jovens vão e aprendem a complexidade da sociedade fora do âmbito restrito da família, dos valores particulares, etc. Ou seja, é integrar o jovem e a criança e o jovem no conhecimento produzido, na cultura produzida, nos valores produzidos, enfim. A escola tem um papel reprodutor fundamental nesse sentido, né? E no Marx ele vai disputar de dentro do velho qual é a educação que interessa na construção do homem novo para uma nova sociedade sem classe. Aquela ideia da burguesia revolucionária, a escola pública, gratuita, universal e laica, é civilizatório. Só não podia prometer uma coisa: uma escola unitária igual para todos, que é absolutamente uma contradição em si, uma estrutura de classe. E é interessante que os pensadores aí, iluministas, eles se traíam, né? Se a gente pega dois, né, que vem da tradição iluminista, o Destí de Tracy, que escreveu 6 volumes sobre ideologia, mas ideologia ainda como as ideias ligadas à biologia, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Ele tem, quando trata a educação, ele diz o seguinte, que todo sistema de educação bem administrado deve ter 2 tipos de escolas distintos. Um rápido para aqueles que não têm muito tempo para ficar na escola e tem que aprender muito cedo o duro ofício do trabalho. E outro para quem tem ócio e que estão destinados a dirigir a sociedade. E ele diz, isso não é questão da vontade, é da natureza. Destino. Mas se a gente vai a Malthus, né? A Malthus, a famosa ideia de que a população cresce geometricamente. Aliás, geometricamente. Isso. E a comida aritmeticamente. Isso. Né? E ele vai dizer, políticas públicas, saúde pública, isso é uma benevolência absurda. Nós teríamos que fazer o contrário, apinhar as pessoas em vielas, não matar os mosquitos nos pântanos, porque aí haveria uma seleção natural. Ou então tem que ter uma seleção impositiva. A cada criança que nasce tem que morrer ou matar um. E ele conclui olimpicamente, se fizermos isso bem, os nossos filhos podem casar muito cedo e ter quantos filhos querem. Mas a reforma do ensino, essa contra-reforma do ensino, ela está lá em destino. Está na regressão, assim como a reforma trabalhista, veja, claro. Isso que vocês diziam aqui, a reforma trabalhista está no século XIX. Quando se acordava o trabalhador a chicotadas, né? As burguesias que fizeram as revoluções clássicas, elas constituíram sistemas educacionais sólidos. E é curioso, e é na França, né, que foi talvez a mais republicana das revoluções, que nós vamos ter os 2 contrapontos de autores. Há um debate do papel da escola no duplo sinal, ou no antagonismo, mas a escola é uma instituição ligada à sociedade. Ela tem um papel civilizatório. Quando é que começa a romper isso? Eu cito aqui uma frase do Lefebvre, mas que na verdade
é do Marx. A ideia ele tem em Marx. Ele diz o seguinte: a verdade e o conhecimento objetivo continuarão incompletos, abstratos, unilaterais, enquanto uma classe historicamente não tiver senão objetivos limitados, aspirações e fins restritos. Está se referindo à classe burguesa. Então, se a gente analisa a forma de compreender os problemas que a burguesia tem, entende as disfunções, mas não entende o que as produz. Então, as soluções que eles dão se tornam problemas em seguida. O Marx diz: o problema dos intelectuais, dos economistas burgueses, não é, digamos, o maquiavelismo, mas é sua pele burguesa. Então, na verdade, o intelectual, o cientista, entre aspas, burguês, ele tem, por sua própria visão de ciência e de realidade, tem um limite para ver os problemas que ele produz, ele vê os efeitos. Quando acaba o percurso da primeira metade do século XX, eu me baseio muito no historiador Hobsbawm, era dos extremos, né? O que nós temos? Temos um processo de acerto, né? Que tem a Primeira Guerra Mundial, vem 17, vem a Segunda, vem 29, vem a Segunda Guerra Mundial. E o historiador diz: bom, ali houve uma geopolítica no mundo, e o capitalismo, a partir daí, pelo menos em 20 nações, teve a sua fase áurea. Mas qual era o problema, especialmente depois da expansão da União Soviética? Era como conter a pobreza e que o socialismo não se expandisse, especialmente depois da Revolução Popular e depois socialista de Cuba. Então, os economistas, dois grupos, um nos Estados Unidos, que prevaleceu, do Schultz, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico, e o Becker em Londres, começaram a pesquisar o papel da educação e da saúde no desenvolvimento. E aí que vem a ideia de capital humano. O capital humano é a junção de um trabalhador treinado, qualificado, e um trabalhador saudável, que apto ao trabalho. Como os positivistas só sabem lidar com aquilo que se mede, saúde é difícil de medir, tinha dificuldade. Então eles abandonaram. O que o Schultz fez? Pegou 100 países e comparou o PIB e os níveis de escolaridade. Encontrou uma correlação quase absoluta. Inglaterra, Alemanha, e vai descendo 100 países. Vem para nós uma... Então ele diz: olha, de uma correlação chega a uma conclusão. Existe uma forma de capital tão importante quanto a riqueza, terra, máquinas, etc. Investir o capital humano. E ele diz: eu parto disso da observação que as famílias que investem no capital, na saúde e na educação dos filhos, têm mobilidade social. Qual é o ciclo vicioso? Eu escrevi um livro sobre isso, chama A Produtividade da Escola Improdutiva, onde eu analiso isso, né? E aí a conclusão: se um país quer sair do subdesenvolvimento e se desenvolver, investe em educação. Se uma família de nobre, como meu pai teve, lá na roça, minifundiário, quiser que os filhos investam em educação. Agora a pergunta é: os pobres são pobres porque têm pouca escolaridade ou têm pouca escolaridade porque são pobres? É aquela velha história do que o Engels fala ao se despedir do amigo. Mas ele nos legou duas coisas importantes. Só isso o notabiliza e nós vamos sentir saudade dele. Então, primeiro é que o ser humano, primário, ele tem que comer, beber e ter um teto e vestir-se. Só depois pode pensar em política, no Estado, na educação, inclusive na religião. Então nós não podemos
analisar a sociedade a partir nem do Estado, nem da política, nem da religião. Temos que analisar como os seres humanos tratam dessa coisinha, né, das relações sociais de produção. E a segunda é que ele analisou isso como funciona no capitalismo. Então, esta inversão, eu localizo ali um termômetro, né, da regressividade, o capitalismo daí para frente só regrediu nas relações sociais de exclusão. Veja, não precisa pegar marxista, né? Pegar o livro do Piketty, que ele mostra que em 100 anos a desigualdade só cresceu no mundo. Quando é que há uma regressão da regressão? O colapso do socialismo realmente existente não o fracasso. O socialismo não fracassou, pautou o século XX e continua vivo nos seus fundamentos. Então, mas houve um colapso. E de outro lado, a apropriação de um salto tecnológico sem precedentes na mão do capital permitiu agora o pensamento único viajar. Então, Margaret Thatcher para mim dá o sinal. Eu não vejo a sociedade, vejo os indivíduos. Então não há sociedade. Não há por que ter sindicato que defenda. O indivíduo tem que se defender. E aí se liga ao quê? Se liga a uma concepção de natureza humana, onde cada um, por natureza, receberia uma capacidade de negociação, de busca igual. Zero a história não existe, a escravidão não existe, etc. Mas nós temos uma natureza humana e o capitalismo é a sociedade de tipo natural. No caso, vai dizer isso, é a sociedade ideal. Então nós temos que corrigir as disfunções. Só que o capital não tem limites. Se a gente acompanha o vocábulo no campo da economia e no campo da educação, a gente vai ver a mudança de vocábulo o mascaramento da violência cada vez mais na sociedade e, digamos, o estreitamento do papel da educação. Então, eu sou da geração que analisava multinacional, depois transnacional, e agora chamam de globalização, né? É um movimento do capital não ter fronteiras, não ter limites, e hoje com as tecnologias que tem, então a hegemonia do capital financeiro que não produz um rabanete. No campo da sociedade já não se fala em qualificação. Qualificação não é um conceito que tem por trás, um sindicato tem direitos, etc. Se fala em competências. Competência. Não, cara, tem um conjunto de competências. Você não fala mais de emprego. Emprego é coisa antiga. Empregabilidade. Como é que você vai ter essa empregabilidade? Tendo a lupa de ler o que o mercado quer. Você tem que estar toda hora buscando as qualidades intelectuais, técnicas e psicossociais, né, que interessam ao capital. E, portanto, também qualidade não basta, tem que ter qualidade total. E você vive numa sociedade de conhecimento, é só buscá-lo. E, finalmente, você também pode ser um empreendedor. No campo da educação, esse é o vocabulário que começou na década de 80 no mundo. Aqui no Brasil, na década de 80, a gente estava disputando o contraponto da ditadura. A ditadura é que introduziu da pré-escola à pós-graduação a ideologia do capital humano. E nós a combatemos no debate aqui na PUC. O doutorado da PUC foi um núcleo que debateu isso. O que acontece? Baixando na terra brasileira. No dia seguinte, de 88, a Constituição já começou sendo golpeada com Collor, não é verdade? Então, eu cito até ali uma ideia que
Chico de Oliveira tem um texto que ele diz o seguinte, que no século XX nós ficamos 1/3 em ditaduras e um golpe institucional pequeno de maior ponta a cada 3 anos. Se a gente mas Collor era um fantoche, tanto que ele foi vomitado pela esquerda até pela Globo no final, não é verdade? Mas depois você me corrija se você não concorda. Pela Globo. A Globo foi o último vagão do trem do impeachment de Collor. É uma tese que eu li, de Sônia Rummer. Quem é que incorporou este núcleo de que não existe sociedade, existem indivíduos e de que tem que agora voltar a separar a educação do trabalhador à educação básica? O governo Fernando Henrique Cardoso, com 8 anos de Paulo Renato de Souza. E o mentor intelectual disso foi meu orientador de mestrado. Na época eu fiz mestrado na FGV, você não tinha direito a escolher o orientador. Se chama Cláudio Moura Castro, um economista que está em todas as audiências importantes, desde a ditadura até Dilma, no Congresso, dando pitaco. E os ministros recebendo, os ministros todos, até o Haddad recebeu o Cláudio Moura Castro. E eu conheço que desde 73 ele defende a seguinte ideia: trabalhador tem que ser trabalhador, Senai para ele, e quando muito, uma educação profissional restrita, destile para si. E ele diz, na Veja, ou numa dessas revistas, estava eu lá no Banco Mundial e Paulo Renato me liga, eu preciso de dinheiro para a educação profissional. Diz, eu arrumo dinheiro, desde que você aplique uma ideia que eu tenho desde 73. Separe a educação básica da educação geral da educação básica. O golpe que culmina em 2016 começou em 90. E as mudanças na educação, elas se completam agora. Não por acaso, Maria Helena de Castro, se Paulo Renato vivo estivesse, ministro seria. Claro. Seria ministro. Como ele não vive a encarnação dele, que era a Maria Helena, que era a operadora. Operadora do MEC. E o decreto 2208 separou. Quando entra Lula em 2002, 2003, eu ajudei a fazer isso. A gente montou como voltar a dizer, não, peão tem que ter educação básica. Educação básica é um direito social e subjetivo dito na Constituição. A etapa final, o ensino médio é a etapa final. Uma lenha, uma briga, mas está lá o decreto e a sociedade foi andando, né, aos poucos. Mas em todo esse tempo, esse grupo não parou. E aí eu quero mostrar como nós, o campo, eu digo, autocrítica, começar por mim, dormimos no ponto, não olhamos o movimento da direita, e na educação é emblemático. Veja vocês, Lula assumiu em 2003. Escola Sem Partido, esse movimento começou em 2004. Esse é um núcleo com ideias fascistas, eu vou chegar lá. É um núcleo raivoso. É só entrar no site que a gente se apavora. Se apavora. Entre no site do Movimento Escola Sem Partido para ver a ideia que faz o professor, a ideia, enfim. Em 2005 começa um movimento que inverte ardilosamente, maquiavelicamente, no seu sentido pior das coisas. A Unesco dizia educação para todos. Não é verdade? O que 14 grupos empresariais, bancos, agrobusiness, industriais, 14 grupos fazem um fundo e dizem educação. Não é educação para todos, é todos pela educação. E 16 institutos, Unibanco, Lehman, Ayrton Senna, 18, estão ali, que
vão disputar o conteúdo, o método e a forma de educar na educação básica. 2005. E eles são os grandes protagonistas dentro do Estado do PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação. E todos os debates, o mesmo procedimento da LDB, que ficou chocada lá, chocada até que foi abandonada, e aprovarão outra, e tem o Plano Nacional, um protelamento. Quais são as ideias que foram sendo montadas para chegar a uma lei que é o epílogo e aí é o ovo de serpente. Isso é 2005. 2005 todo para a educação. Primeiro se dizia o seguinte: tem teoria demais na formação do professor. E aí chegaram, a Guilmar Namo de Mello, aqui de São Paulo, era uma tradutora disso. Um livro, 40 técnicas do bem ensinar. O professor tem que ter as técnicas, o conteúdo tem que ter o conteúdo preparado por um grupo e ele vai aplicar isso. O Ayrton Senna foi para o Rio de Janeiro e o professor tinha que pegar o manual, dizer que ele ia aplicar aquilo e ter um supervisor para ver se ele aplica aquilo. Então, é que os americanos chamavam, uns tempos atrás, do ensino programado. Sim. Ensino programado. Então, no fundo, começou uma crítica ao público. O público é ineficiente. Ao trabalhador público. Mas chegou agora aonde? No fundo, o professor, você não tem direito de pensar. Então, a escola sem partido, ela tem dois ícones. Separa conhecimento de pensar. Você não pode pensar, o professor não pode pensar. Quem pensa é quem produz o conteúdo programado. E segundo, dissocia ensinar de educar. E qual é a tese? Que educar compete à família, aos pais. E o professor não pode, portanto, discutir valores, o professor não pode analisar se existe racismo ou não, o professor não pode, numa aula de biologia, fazer uma interpretação da vida biológica que possa atingir valores da família. O professor não pode, na análise de história, ter opinião sobre racismo. Enfim, o foco do Escola Sem Partido é o professor. E eles apresentam ao professor, os ideólogos, como estupradores. Ou lá no site. É só entrar, vocês entram no site. Há um parecer da lei, eles querem tornar lei. Alguns municípios já, Alagoas tinha aprovado a lei do Escola Sem Partido, mas é inconstitucional, até um parecer do Barroso. Mas o próprio Najib, que é esse advogado, o intelectual, diz, não, isso não importa. Importa que pegue na sociedade. Esse livrinho aqui, do Leandro Conder, Introdução ao Fascismo, eu ressuscitei porque ele é interessante. E ele vai mostrando as origens, e na introdução ele vai dizer, mas afinal, o que é o fascismo? E ele vai responder assim: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista do Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pensamento radical, servindo-se de mitos irracionalistas
e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. Fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhes a influência junto às massas. E pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital financeiro. Ele escreveu em 77 isso. Esses ingredientes foram sendo construídos de forma célere, eu acho, a partir de 2013. Um ingrediente político que está no chão da escola básica, o efeito da escola sem partido é o medo. Está delirando, né? Mas eu sou daqueles que pensam que dominantemente nós somos uma esquerda iluminista, né? Muita ideia, muito debate, mas passamos batidos sobre o movimento do real, grande parte da esquerda. E daí que ela tem uma incapacidade brutal de buscar a unidade do universo, né? Naquilo, mas não só quando está apanhando e no estertor. Porque, abre um parênteses, eu cansava de ouvir colegas nos debates, fora todos, até outro dia, Lula tem que ser preso. E aí eu digo o seguinte, mas espera lá, se de fato o Lula, com todos os erros de governo, sem passar recibo nenhum, fazia tão igual, e é tão igual aos outros, por que houve um golpe? Pelo menos logicamente me responda. Se a gente analisar o último relatório do Banco Mundial, que é escrito por o Ministério, aqui, o grupo do Ministério da Economia está todo lá, se chama Um Ajuste Justo. Uma análise de como se gasta no setor público no Brasil. Então, todas as medidas, todas, inclusive corte linear de professores. Olha que há 20 e poucos anos, 30 quase, o Darcy Ribeiro dizia o seguinte, olha, se não existir a tensão de criar trabalho e escolas, aqui 20, 30 anos nós teremos que criar cadeias. Qual é a demanda agora de todos os estados do BNDES? Segurança. Na mesma semana que tomaram a intervenção no Rio de Janeiro os militares, o governador do Rio pediu a suspensão de tomada de posse de 900 professores que iam nas escolas públicas do Rio, do estado. A presidente do STF deu. O único corte que houve do orçamento de 2018 pelo golpista Temer foi de 1 bilhão e 500 milhões da educação básica. Quanto é que foi só para o Rio de Janeiro? 1 bilhão e 200 milhões, que querem 3 bilhões para quê? Você fala qualquer taxista, a violência aumentou no Rio. Está ali no documento. É central a reforma da Previdência. E qual é a pedagogia do medo? Veja, a palavra que a gente era acostumado a usar aqui na época do Sarney, o Brasil, o Banco Mundial usava isso, ajuste. Isto é, nós estávamos fora do nível, nós temos que nos ajustar. Agora não, é um pouco mais, é austeridade. E o que é austeridade? É corte. Então, recomenda lá corte de professores da educação básica. O MEC agora disse, institutos federais, ou tem tantos alunos, ou fecha, está começando a fechar institutos federais, que foi uma das políticas mais importantes. Eu fiz uma pesquisa durante 5 anos,
Tem 1000 problemas, mas ó, eu vou lá em Rondônia, tem 20 dialetos de índios falando lá dentro. Aqui mesmo em São Paulo, você vai no interior de São Paulo, eu fui aqui, numa favela, um instituto federal. Criou-se milhões de empregos qualificados, né? Vai fechar. A política do MEC, do ponto de vista os institutos não devem existir e o ensino médio tem que ser separado. Portanto, há uma interdição dupla das gerações que vêm aí. Para a cidadania, vai criar uma geração de, como diria Milton Santos, deficientes cívicos, e bloqueia para competir no mercado de trabalho. Porque dos 5.000 e picos municípios, tem município que tem uma escola. E agora o governo diz, olha, menino, você desde lá do primeiro ano, do segundo grau, você tem que escolher ou ciência, ou matemática, linguagens, ou ciência da natureza, ou ciências humanas, ou educação técnica. São 5, enfim. Vai se definir, vai encurralar. Nós estamos voltando lá a Capanema, né? Então há um bloqueio, eu uso a palavra interdição da grande massa de ter minimamente uma leitura do mundo, e isto ainda com o ingrediente que o professor não pode analisar. Quando o Conde voltou do exílio, aqui em São Paulo, foi no aeroporto, um jornal desses alternativos, não lembro, mas deve ter sido de comuna, né? Porque ele era comunista, né? Leandro era, né? Perguntaram, como é que você define a direita? Como é que você define a direita? A direita tem uma unidade substancial, profunda e inabalável. Direita brasileira. Digo, vamos no dicionário lá, ver uma unidade substancial, profunda e inabalável. Seja lá crente ou agnóstica, cientificista ou positivista, ele tem uma série de qualidades. A unidade substancial, profunda e inabalável é impedir que o povo se organize e construa uma democracia. A minha pergunta é, qual é a nossa unidade substancial, profunda e inabalável? Então, por que eu falo que somos uma esquerda iluminista? Porque qual é a dificuldade da gente dizer que uma pauta da esquerda é defender uma escola pública com dignidade, né, com professor, com tempo, não um puleiro. O jovem não quer puleiro, mas se você, dentro dos institutos que tem lá, campo de futebol, piscina, eu me eduquei numa cidade lá em Juí, faculdade, mas o colégio lá público, tinha o Rui e o Ruizinho, tinha todas as modalidades de Jogos Olímpicos. Tinha banda, tinha arte, tinha teatro. Não é verdade? Eu estou aqui por conta disso, num internato de Padre. De manhã fazendo clássico, estudando grego, latim, francês, italiano, espanhol, inglês não. Eles eram anti-americanos. Filha da mãe não. Podaram o inglês. Até hoje falam mal o inglês. E de tarde, científico. Então você transforma colono, pivete, nisso, de gente, humaniza a escola. Então, se você... Eu briguei dentro do governo, sem ser governo, e também não era afiliado ao PT, mas eu sempre trabalhei lá, assessorando até um dado momento, depois joguei a toalha. Que era o seguinte, porque nós temos uma mania do coronel e do bacharel. É porrada ou doutor. Né? O governo Lula tivesse feito, o governo Lula tivesse maciçamente ensino médio. Então vamos criar os institutos na ideia cultural do bacharel, porque a verticalidade, você pode entrar aqui e sair doutor, tudo bem, mas por 10 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, você só vai ter aluno de ensino médio. O único ensino médio que nós temos público são nas antigas escolas técnicas federais, hoje o Cefet, que tem materialidade compatível com qualquer escola da Alemanha. Passei agora 3 meses, andei 8 países e vendo escolas. Pô,
Pô, a criança não quer sair de lá. Não é verdade? Pô, tem tudo ali. Tem teatro, tem cinema, tem enfim. Então, então nós estamos negando essa escola na sua materialidade e estamos negando no campo do pensamento, no campo de formar gente, que, como dizia Paulo Freire, leia o mundo. E todas as ditaduras, todos os golpes vão interferir na educação. Todos. Seja eles militares, como foi a Revolução Empresarial Militar de 64, seja o golpe, eu chamo golpe, eu costumo dizer que na educação, Paulo Renato conseguiu fazer tudo antes da LDB, tanto que a LDB é um ex post de um co-ante, isto é alguma coisa que foi feita depois do que já foi feito. Sabiani diz uma lei minimalista, faltou. Idem agora ali, estão fazendo tudo a arrepio da Constituição. A Constituição não existe. Os caras são prepotentes e vão fazendo. Então, mas ao mesmo tempo, esse país a gente teria que ter, essa é uma falta enorme de quadros que vejam onde é que está o rumo lá à frente, mas tem que fazer a escalada da montanha, né? Como diz o Milagre Larousse, a montanha a galgar. Né? A metáfora é interessante. Né? Tem muita possibilidade esse país. Né? Tem muita possibilidade. Imaginar, essa professora que morreu ontem, Julieta Calazans, era uma pessoa que divulgava muito a pós-graduação no interior, etc. Pensar Macapá. Tem pós-graduação lá hoje, então tem quadros, só que de repente são quadros, como orientei uma tese de um cara que diz a gerência do pensamento, o que se ensina em alguns cursos, né? Tem isso também. Né? Mas eu acho que se o campo de esquerda tivesse, digamos, uma leitura um pouco mais aguda e que não quisesse dar salto nas ideias, imaginando que as ideias criam o real. Eu acho que esse país teria possibilidades enormes. E eu acredito que uma das questões cruciais da crítica que eu faço, e me incluo nela, porque também tem o seguinte, essa ideia que o governo está errado, nós estamos certos, é muito cômodo. Eu encontro muito isso. É muito cômodo. Onde é que você está, cara? Ali dentro da universidade. Também é governo. É Estado. A universidade pública é Estado. A escola pública é Estado. Acho que este meio de campo que é um desafio enorme para as gerações que vêm aí. Já nós estamos lá com pouco tempo. E 18 agora vai definir isso. Vai definir, quer dizer, vai pelo menos dizer, das próximas décadas. Vai ser assim, próximo tempo. Mas era tudo isso que eu aprendi em 40 anos. Tudo isso, ótimo. E não é pouco.